convido a fazer uma viagem no tempo comigo. Vamos voltar 16 anos na história. Eu e o Rodrigo éramos bem novinhos. Eu tinha 16 e ele 20 anos. O ano é 2005. Estou passando pelo corredor da igreja, de repente vejo uma menina que chama minha atenção. Nunca tinha reparado naquela menina lá na igreja. Instintivamente, claro, rapidamente quis saber quem era. Eu me lembro que eu comecei a receber uns e-mails. Alguma coisa começou a mexer aqui dentro e eu percebi que poderia me aproximar dessa garota. Não fazia ideia de quem que ele era, de quem estava me mandando esses e-mails. Um belo dia, eu estava na cantina da igreja, onde eu congregava. Me voluntariei para trabalhar na cantina. E depois do culto, o Rodrigo apareceu e começou a conversar comigo. E ali nós tivemos nosso primeiro momento sozinhos. Confesso que veio aquele misto de emoção e, na verdade, mais que uma conversa, foi mais um desabafo da minha parte. Sabe-se lá por quais motivos. Conversou, me contou a vida dele toda, falou. E eu fiquei pensando, meu Deus, que cara louco. Falei com ela, eu vou te conquistar. E eu descobri quem que era o Digo que me mandava e-mail, que era o Rodrigo. E ali a gente começou a conversar. E ela, tá bom, se você conseguir. Claro que isso mexeu comigo e eu fiz disso uma missão de vida. Eu vou conquistar essa garota. Foram 8 meses de cortejo, No dia 16 de abril de 2006... Tinha acabado o culto e ele me pediu em namoro e eu aceitei. Ela disse sim. Essa foi a nossa primeira conquista. Em 2008, eu passei em um concurso público. Isso me garantiu uma certa tranquilidade financeira. Apesar de saber que estabilidade não existe, mas uma certa tranquilidade a gente tinha. Isso foi uma grande bênção nas nossas vidas, porque durante o namoro... A gente passou a carroça na frente do boi. Ela engravidou. Eu me lembro direitinho do dia que eu fiquei sabendo que eu estava grávida, que o meu pai foi ao meu quarto, sentou na beiradinha da cama, e ele veio falar comigo, minha filha, você está grávida. Ele tinha um exame de sangue que eu tinha feito naquela semana. Por causa da gravidez, nós percebemos que todos os nossos planos tiveram que ser modificados. Que fique bem claro, nós não casamos apenas por causa da gravidez. E a gente já estava planejando um casamento, Mas antecipamos o casamento para o dia 31 de maio de 2008. Foi o dia mais incrível da minha vida até agora. A cerimônia foi linda, a igreja estava lotada, tinha umas 600 pessoas, tinha gente em tudo quanto é lugar na igreja. Um dia realmente está marcado. Poder mostrar o nosso amor publicamente, Ali na cerimônia de casamento, o Rodrigo ele declamou um poema para mim e eu cantei e toquei uma música que eu fiz para ele. Enfim, nos casamos e começamos a escrever nossa história, o dia do sim. Então isso acontece no dia 31 de maio, no dia 27 de setembro. Juliana nasceu, foi ali que a gente ganhou o nosso maior presente. Nossa princesa, a nossa filha, amada, querida, super especial. É o presente mais lindo que Deus podia nos dar, que foi a Juju. Aquela que nos motiva a continuar, nos inspira a melhorarmos a cada dia. A experiência da paternidade é maravilhosa, é indescritível. A alegria, as realizações, mas juntamente com isso vem também as preocupações, aquelas incertezas, a insegurança. E será que a gente vai dar conta? Puxa vida, eu com 23, a Natália com 19, 2 jovens. Já é difícil ter uma vida de casado enquanto jovens, cuidar de uma casa, administrar toda essa questão que o casamento abraça enquanto responsabilidades. Agora pensa nesses 2 jovens, além de terem que cuidar de uma casa, cuidar também de um bebezinho, de um recém-nascido. Isso fez com que amadurecêssemos muito rápido. Isso fez com que despertasse em nós tanto essa questão da paternidade, do cuidado, da importância de avançar, de crescer, de produzir. Nós não tínhamos mais como estagnar e parar no tempo. Agora, tinha alguém que dependia diretamente de nós. Pouco tempo depois, em 2009, o Rodrigo, Eu fui aprovado em um outro concurso público, dessa vez para servir como bombeiro. Que era o sonho de infância dele. Uma realização pessoal, além de uma promoção salarial bem melhor do que no antigo emprego que eu tinha. Só que... Tinha um porém.
eu me deparei com um dos maiores dilemas da minha vida. Nós teríamos que nos mudar para Belo Horizonte. A Natália não queria Mudar de cidade, ainda mais uma cidade onde eu não tinha minha família, muito apegada aos pais, aos irmãos. Como a Juliana tinha acabado de nascer, não teria o apoio da minha família. Mas antes que você pense que a Natália é a vilã da história, puxa vida, nossa, ela não queria que o Rodrigo abrisse mão de um sonho dele, né? Tá, que droga, sério, puxa vida, eu vou ter que abrir mão de um sonho. E eu orei muito. Durante aquele período eu orei demais e eu conversei muito com Deus. Falei, Deus, me fala, né? Acalma o meu coração, tranquiliza se for realmente pra gente mudar. Hoje eu consigo entender, na verdade assim, de uns anos pra cá eu consigo entender e perceber isso, que tinha todo um propósito de Deus no fato de não aceitar, não ter ido para outra cidade. E acabou que o Rodrigo foi no antigo trabalho dele, né, como ele era concursado público, ele deu baixa e eu lembro que a gente foi no Corpo de Bombeiros de Contagem e ele com toda a papelada, a gente entrou no Corpo de Bombeiros, eles falaram, olha, é só assinar aqui e você já pode começar uma vida nova aqui. A gente voltou pro carro, o Rodrigo olhou pra mim e falou assim, amor, eu tô abrindo mão desse sonho por você. Nossa, eu chorei muito. Eu chorei muito porque eu não queria que ele ficasse triste, mas eu tinha certeza que seria o melhor para o nosso casamento. Que fique muito claro que nós não entramos em crise por causa disso. Pelo contrário, essa situação toda serviu para nos aproximar mais. Ficamos mais parceiros, mais confidentes, confiando mais um no outro, apoiando mais um ao outro. E isso foi essencial, porque em 2010 veio a nossa primeira crise financeira como casal. Nesse período, eu trabalhei em vários lugares, fiz um monte de coisa, um monte de bico, trabalhando onde eu não gostava, ganhando um salário que eu gostava menos ainda. Mas eu precisava, de alguma forma, dar um jeito na família, trazer uma provisão para dentro de casa. E nesse período, a Natália precisou tomar uma decisão mais difíceis para mim, porque eu tive que abrir mão de cuidar da Juliana para estar ajudando, né, na questão financeira em casa. E é importante falar sobre isso. Se nós não estivéssemos alinhados, não estivéssemos caminhando juntos, olhando para a mesma direção, essa crise teria machucado bastante a gente. Como eu ainda não estava com um emprego legal e recebendo um salário que desse para sustentar a casa, nós conversamos e chegamos num ponto que era importante que ela trabalhar. Eu tinha que deixar a Ju, caso ela ficava na casa dos meus pais. Para ela foi desafiador, porque eu deixava ela lá, e ela chorando e eu chorando, né? Porque ela chorava muito e eu chorando. Eu sentia que ela estava mostrando assim, você está me abandonando, mãe. E, nossa, isso partiu o meu coração. E eu ia chorando trabalhar. E ela chorava todo dia, ela ia trabalhar, deixava a Juliana na casa da minha sogra, minha cunhada, enfim. E para ela foi muito difícil. Foi um tempo de muita luta. E eu agradeço a Deus por essa mulher guerreira que está do meu lado, que através desse esforço e desse sacrifício, realmente foi um sacrifício que ela fez, nós pudemos continuar avançando. Hoje, olhando para a minha história, eu vejo que naquele período eu tive uma depressão, porque eu chorava todos os dias. No trabalho, eu chorava escondida, eu engordei 10 quilos num período de 1 ano, então foram dias bem difíceis para mim, foi um ano bem turbulento na minha vida. Por alguns meses, eu não estava conseguindo trabalhar, não estava fazendo nada e ela estava sustentando a casa. Você que é homem, sabe o que eu estou falando. Como que mexe com o nosso orgulho, com o nosso brio, quando a mulher está sustentando a casa. E eu podia ficar ali, não, eu tô ferido, tô com orgulho ferido. Mas isso tudo foi uma força motriz para me tirar do lugar, para me tirar da inércia. Fazer com que eu me desenvolvesse e desse um jeito nessa situação toda. E durante 4 anos eu precisei trabalhar fora. E eu cresci muito como pessoa, cresci muito como mulher, como esposa, como mãe. As coisas começam a melhorar. O Rodrigo também começou a trabalhar. Em 2013, eu começo uma sociedade com um amigo. No início de 2014, a empresa do Rodrigo ela já estava faturando bem. A empresa está crescendo, a Juliana começa a estudar numa boa escola e, finalmente, chega um momento que a Natália pode dedicar integralmente na criação da Juliana. Interessante que essas decisões, esses momentos, são fruto de oração, são fruto de diálogo. Nós nunca decidimos nada por imposição, mas sempre pensando naquilo que é o melhor para a família. Eu saí da loja
e comecei a trabalhar com a minha irmã. Nós abrimos uma empresa, a Luília e Maria, né, que era uma confeitaria, a gente fazia cupcakes, doces, bolos, e a gente amava trabalhar juntas, né? A gente sempre se deu muito bem e a gente fazia muitos doces por encomenda. Quanto isso, no nosso casamento, era difícil confiar no Rodrigo porque ele não me dava motivos para confiar. Ele me dava muitos motivos para desconfiar. As coisas que ele fazia não me fazia querer confiar nele. Ele tinha um relacionamento de amizade com uma ex-namorada dele. Isso não me fazia bem. Ah, ele te traía? Não, mas era o simples fato dele esconder conversas com ela. Isso me fazia mal e, poxa, se ele está escondendo, por que ele está escondendo, né? O que está acontecendo? Isso criava dúvidas em mim e eu não gostava. Então eu me sentia mais insegura e a confiança só ia despencando. Em 2016... eu decidi participar de um encontro para homens na Igreja Batista Betânia. Eu e meu pai fomos participar desse encontro e foi um tempo transformador, principalmente na minha vida. Com certeza foi um divisor de águas na vida dele, porque... lembra que eu falei do meu histórico, que eu não tinha um currículo muito legal? Isso acabava gerando certa desconfiança na Natália. As minhas antigas amizades, algumas meninas que eu tive algum caso no passado, isso tudo despertava uma certa desconfiança na Natália, e isso era um ponto que incomodava no nosso relacionamento. Confesso que, não no sentido de estar fazendo um monte de coisa errada e tal, mas eu queria que isso fosse arrancado de mim. Eu não queria que a Natália me visse como esse cara em quem ela não podia confiar. E eu lembro que a oração que eu mais fiz foi: Deus realmente transformá-lo naquele lugar. Arranca de mim todo e qualquer resquício do passado, arranca de mim essas coisinhas que fazem com que eu seja definido pelo meu passado ou essa insegurança que a Natália está sentindo. Durante o período que nós ficamos lá, foram 3, 4 dias, agora não me recordo exatamente, e quando chegamos, entregamos o nosso celular. Nós ficamos todo esse tempo sem mexer no celular, sem contato com o mundo exterior, porque realmente estávamos ali nessa imersão. E nesse último dia, quando estávamos caminhando para o ônibus, ao sair dali, eles foram devolvendo os celulares a seus respectivos donos. Peguei o meu, entrei no ônibus, sentei ao lado do meu pai, liguei o meu celular. Quando eu liguei o celular, antes mesmo de ver as mensagens, as ligações perdidas, eu senti de fazer algo muito importante naquele momento. Eu fui na lista de contatos e eu comecei a passar contato por contato. E todos aqueles contatos de meninas, de mulheres que poderiam causar algum problema no meu casamento, que de alguma forma poderia interferir, ou que eu já tinha me sentido atraído, fui apagando contato por contato. Eu confesso que essa decisão não foi apenas algo externo, mas porque uma mudança tinha acontecido no meu interior, isso refletiu no meu comportamento. E após esse evento, eu posso dizer que eu voltei um novo homem. Que ele chegou em casa e ele me pediu perdão por todas as coisas que ele tinha me feito passar, né? Que ele me fez sofrer. A gente se reconciliou e a partir daquele dia eu voltei completamente transformado. Coisas que estavam enraizadas em mim foram arrancadas. Ele voltou uma outra pessoa, ele voltou um outro homem para casa. Aquele sentimento, aquela desconfiança que a Natália tinha, isso tudo foi embora e ela começou a confiar, eu comecei a me portar e viver de uma maneira bem diferente. Isso só agregou e continua agregando no nosso relacionamento. Tudo está caminhando bem. A gente está aproveitando, crescendo, curtindo a família. Fizemos a melhor viagem das nossas vidas até o momento. Foram mais de 20 dias rodando pelo sul do país, mais de 5.000 quilômetros. Foi um tempo muito especial, onde estávamos nós três curtindo cada instante dessa viagem. Em 2017, nós fomos colocados à prova. Não no sentido ruim, mas porque aconteceram muitas coisas. Foi o ano que nós ficamos mais tempo afastados um do outro. Nesse ano, aconteceu tanta coisa, foram várias viagens missionárias e assumiu uma congregação e foi um período que a gente ficou, acho que, mais longe um do outro fisicamente. Ao todo, durante o ano de 2017, foram quase 60 dias que passamos longe um do outro. O maior período foram 20 dias, que foi o maior período que a gente ficou longe um do outro. Eu quero aqui citar essa questão que a Natália cumpre muito bem esse papel de ajudadora
esse papel de parceira. Ainda que ela não vá a todas essas viagens, que ela participe ativamente disso, ela está sempre me apoiando, está sempre me incentivando. E isso é fundamental para que o casamento continue se desenvolvendo. Passar pelo que a gente passou, né, ter a restauração que a gente teve, foi essencial para que a gente conseguisse entrar nesse ano renovados, para que a gente conseguisse vencer todos os obstáculos que estavam vindo à nossa direção. Quando temos um lugar para onde voltar, independente do lugar que a gente esteja, por melhor que esteja, bate aquela saudade de casa, bate aquela saudade daqueles que são queridos, que realmente dão sentido à nossa vida. Passando por tudo isso, eu percebi que a gente ia ser muito usado por Deus, né? E em alguns momentos a gente estaria separado fisicamente, então era bom se acostumar com aquilo. Mas isso não diminuiu o meu amor pelo Rodrigo e nem o amor dele por mim, né? Ao contrário, ele só fez crescer mais e mais o amor que a gente sente um pelo outro. Em 2018, criamos a nossa empresa, a RB Cocriando Futuros. Após 10 anos de casados, entendemos que chegou o momento de empreendermos juntos. Não é fácil empreender junto, não é fácil trabalhar com a esposa, com o marido. Eu acredito que para a Natália é mais difícil ainda trabalhar comigo. Mas nós entendemos que dava para fazer isso e apenas após 10 anos nós chegamos a essa conclusão. Continuamos trabalhando e crescendo, desenvolvendo. 2019 acontece algo muito importante na nossa vida também, que é a nossa consagração ministerial. Eu e a Natália somos consagrados a pastores. Eu confesso que eu não estava buscando isso não, na verdade eu nem queria. Mas Deus ele tratou muito comigo, ele falou ao meu coração. Foi um dia maravilhoso, foi uma noite assim que acho que a gente vai lembrar para o resto das nossas vidas, né? Deus nos dá a graça e o privilégio de dirigir uma igreja. Hoje nós estamos à frente de um ministério, trabalhando, crescendo, apoiando pessoas, apoiando casais. E o nosso trabalho ministerial tem se desenvolvido de uma forma muito especial também. Estar em uma posição de destaque me faz crescer, né? Eu acho que faz todo mundo crescer. E nesse período eu recebi mensagens do tipo: Nath, você é inspiração. Nath, eu quero ter um casamento igual ao seu e do Rodrigo. Nath, você é uma mulher de Deus. E eu ficava olhando aquilo e falei: caramba, é muito gratificante, é muito bom ouvir isso das pessoas. E em 2020, eu e minha irmã encerramos a empresa, Luília e Maria, e eu me juntei ao Rodrigo nesse trabalho, e ele também terminou, ele encerrou com um amigo dele a sociedade que eles tinham. Nós decidimos nos dedicar integralmente à nossa empresa. Intensificamos o trabalho com os casais através de uma mentoria em grupo que foi batizada como Jornada do Relacionamento Saudável. Fizemos 5 turmas, apoiamos mais de 30 casais, foi um tempo muito precioso, de muito crescimento. Continuamos estudando, trabalhando e nos desenvolvendo. No início de 2021, mudamos de casa. Após 12 anos morando no mesmo lugar, nós decidimos mudar de ambiente, mas também mudar de vida. E um ano muito interessante, desafiador, como vários outros anos, mas um ano que a gente continuou se aproximando, estreitando mais essa comunicação, estreitando mais o nosso relacionamento. No meio de 2021, eu tomo um baque, o maior baque da minha vida, perco meu pai, vítima de um infarto fulminante. A Natália ao meu lado, em cada instante, principalmente nos dias que a saudade aperta, principalmente nos dias que eu sinto aquela falta dele, aquela vontade de conversar com ele. Ela está sempre ali, me apoiando, me dando força, não deixando eu desistir. E daí em diante, a cada dia nós crescemos como casal, como pais, como filhos, como pastores, mentores. E hoje trabalhamos com algo que nós amamos. Eu descobri que era algo que eu queria fazer, né? Mas eu fugia. Então hoje a gente pode trabalhar com algo que a gente gosta. Temos ajudado inúmeros casais através da nossa história, das nossas bagagens, com o nosso treinamento, mostrando que é possível
ter um relacionamento feliz e abençoado, que é possível ter um casamento de sucesso, independente das brigas, independente das discussões, dos desentendimentos. É possível sim ter um casamento restaurado. Hoje nós podemos ensinar aquilo que a gente viveu. E eu falo que se no início do nosso casamento nós tivéssemos recebido tudo isso que nós estamos passando, todas essas ferramentas, todos esses conselhos, tudo isso que nós estamos entregando, se a gente tivesse recebido isso antes, a gente teria evitado inúmeras discussões, a gente teria evitado inúmeras brigas bobas. Então hoje eu posso afirmar que nós temos um casamento feliz e abençoado. Você acabou de conhecer algumas partes importantes da nossa história. Você percebeu que nós não somos perfeitos. Estamos em melhoria contínua a cada dia. Continuamos estudando, crescendo, nos desenvolvendo para apoiar vocês da melhor forma. Não somos melhores do que ninguém. Nosso casamento não é melhor que os outros. Mas porque nós somos um casal diferente.